Olá meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou o Rafael Fávero, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Deixem o seu like, compartilhem o vídeo, se inscrevam também aqui no canal para que vocês tenham acesso a mais conteúdos, seja sempre notificado quando surgir mais algum vídeo, isso ajuda bastante. Mas principalmente divulgue para seus amigos, para que a mensagem chegue a mais pessoas. Queridos, antes de começarmos a mensagem de hoje, hoje é uma mensagem especial, eu peço que você louve ao Senhor através deste hino que irá tocar agora. De hoje em diante escolho viver com Jesus, como um barco que alcança o porto, eu encontrei sua luz. De hoje em diante escolho amar, pois eu tenho paz que só Jesus pode dar. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do teu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Acima de tudo escolho viver com Jesus, em resposta ao grande preço que já foi pago na cruz. Eu sigo teus passos pra não me perder. Descobri que és minha razão de viver. De hoje em diante, Senhor do universo, és minha esperança, santifica os propósitos do teu coração. Contigo ao meu lado, não tenho mais o que temer, pois tu és a razão do meu viver. Tu és a razão do meu viver. Amém por isso. Queridos, feche seus olhos e vamos falar um pouquinho com o nosso Criador. Pai querido, muito obrigado, Pai, por todas as dádivas e maravilhas que o Senhor tem para cada um de nós. Muito obrigado, Pai, pela honra que é poder falar da Tua Palavra, pela misericórdia que o Senhor tem para conosco. E pedimos, Pai, que tudo o que o Senhor tem a nos dizer se torne cada vez mais forte e mais firme em nossa vida, em nosso dia a dia, e que através da Sua Palavra, Pai, nós possamos se aproximar mais e mais de Ti. Em nome de Jesus nós te agradecemos e pedimos, Senhor. Amém. Queridos, hoje eu vou utilizar uma Bíblia diferente. Normalmente eu utilizo a tradução Almeida Revista Atualizada. Hoje eu estou utilizando minha Bíblia de Estudo, que é a minha Bíblia NVT. Em 1 Samuel, capítulo 15, nós temos uma cena muito interessante. Deus já havia iniciado a rejeição, falando para Samuel, olha, Saul não vai permanecer como rei, eu já escolhi outro rei. Tanto é que, se eu não me engano, aqui é o capítulo antes da unção de Davi. Contudo,
Nessa cena a gente tem mesmo Deus rejeitando já Saul pelas atitudes dele, nós temos uma cena muito interessante. Olha qual que é a cena. Chega lá Samuel, no versículo 1. 1 Samuel, capítulo 15, verso 1. Certo dia, Samuel disse a Saul: Foi o Senhor que me enviou para ungir o rei do seu povo Israel. Agora, ouça essa mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: Resolvi acertar as contas com a nação de Amaleque, por ter se colocado contra Israel quando o povo saía do Egito. Agora vá e destrua completamente a nação amalequita. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, gados, ovelhas, camelos e jumentos. Olha que interessante. Samuel chega para Saul e fala: Olha, Saul, você vai neste momento atacar os amalequitas, porque já chega, eles já fizeram coisas demais contra o Senhor, e você é para destruir tudo. Não é para deixar nada. Não é para você pegar nada, é para você destruir tudo. Essa era a ordem de Saul. Então Saul pega, ele começa a juntar os seus homens e vai então em direção dos amalequitas. Ele começa a batalhar contra os amalequitas e começa a guerrear com eles e vence. Contudo, Saul pega as primícias da terra, pega os melhores carneiros, os melhores bois, os melhores despojos de guerra, com um intuito no coração. Ele tinha um intuito no coração. Contudo, quando Samuel percebe sobre isso, ele vai até Saul. E nós temos uma cena bem bacana. Verso 8, Agag, ok. Verso 10. Então disse o Senhor a Samuel: Arrependo-me de ter colocado Saul como rei, pois ele se afastou de mim e se recusou a obedecer às minhas ordens. Samuel ficou tão frustrado ao ouvir essas palavras que clamou ao Senhor a noite toda. Na manhã seguinte, bem cedo, Samuel foi procurar Saul. Alguém disse: Saul foi para a região do Carmelo, onde levantou um monumento para si próprio, depois seguiu para Gilgal. Seguido, quando Samuel finalmente o encontrou, Saul o cumprimentou com alegria. Que o Senhor o abençoe, disse Saul. Cumpri a ordem do Senhor. Samuel perguntou: Então, o que é esse balido de ovelhas e esse mugido de bois que estou ouvindo? Saul respondeu: É verdade que os soldados pouparam o melhor das ovelhas e dos bois que pertenciam aos amalequitas. Mas eles vão sacrificá-los ao Senhor, seu Deus. Quanto ao resto, destruímos tudo. Olha a intenção deles. Olha, a gente guardou tudo, mas a gente vai sacrificar para o Senhor. Nós não guardamos para a gente segurou isso para fazer ofertas e sacrifícios ao Senhor. Olha que ação nobre. Saul está fazendo uma coisa para Deus. Olha que legal. Então Samuel disse a Saul: Basta. Ouça o que o Senhor me disse a noite passada. O que foi? Perguntou Saul. Samuel respondeu: Embora a seus próprios olhos você se considere insignificante, não se tornou líder das tribos de Israel? Sim, o Senhor o ungiu rei sobre o povo. Então o Senhor o enviou numa missão e disse: Vá e destrua completamente aqueles pecadores, os amalequitas. Lute contra eles até exterminá-los. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que tomou apressadamente os espólios e fez o que era mal aos olhos do Senhor? Mas eu obedeci ao Senhor, insistiu Saul. Cumpri a missão de que ele me encarregou. Trouxe o rei Agag, mas destruí todos os amalequitas. Então meus soldados trouxeram o melhor das ovelhas e dos bois, bem como o melhor dos despojos, a fim de sacrificá-los ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Olha que cena, queridos. A ordem era de Deus: destruam totalmente os amalequitas, não deixem nada para trás. Não pegue nada, é para destruir todos. Saul, então, ele vai, luta contra os amalequitas, destrói basicamente tudo e deixa os melhores novilhos, os melhores bois para fazer uma oferta ao Senhor. E Samuel chega bravo com ele e fala: Olha, Deus falou que você não obedeceu ele, você não está seguindo, não fazendo o que é certo e você não vai mais permanecer no reino. Mas Saul fala assim, bateu o pé e fala assim: Mas eu obedeci o Senhor, eu ataquei os amalequitas, eu destruí os amalequitas. Está o rei de Gag, o rei Gag aqui. Olha, está o rei Gag. Eu trouxe eles. Por que estão bravos? Se eu estou cumprindo o que o Senhor falou. Eu trouxe até meu filho para fazer oferta para o Senhor deles. Saul não tinha uma intenção boa? A intenção de Saul era muito boa.
Contudo, será que a atitude de Saul, mesmo aparentemente sendo boa, será que ela era agradável ao Senhor? Vejamos. Em 1 Samuel capítulo 15, Samuel continua respondendo. Versículo 22. Samuel respondeu: O que agrada mais ao Senhor? Holocaustos e sacrifícios ou a obediência à voz dele? Ouça, a obediência é melhor que o sacrifício, e a submissão é melhor que ofertas de gordura de carneiros. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria, e persistir no erro é um mal tão grave quanto adorar ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Se você continuar vendo a história, realmente Saul foi deposto da sua função, Davi foi ungido, e Davi, então, depois da morte de Saul, uma morte totalmente vergonhosa, Saul, então, morre e Davi assume o trono. O que Samuel fala, olha, Saul, você não está entendendo e você se finge de tolo. Eu falei que o Senhor me mandou dizer para você que era para suprir tudo, não era para deixar nada. E você disse que reteve sacrifício para o Senhor. O que você acha que o Senhor agrada mais? Sacrifícios ou obediência? De modo, a obediência é muito melhor que sacrifícios e a submissão é melhor que qualquer queima de gorduras. O que ele está dizendo é, Saul, era para obedecer. Deus se agrada com obediência. E se a gente vai para Provérbios, capítulo 1. Provérbios 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos desprezam a sabedoria e a disciplina. Essa aqui é na tradução NVT. Se eu pegar a tradução mais utilizada, pela igreja protestante, que é a Almeida Revista Atualizada, realmente uma das melhores. Atualmente a nova Almeida Atualizada está bem bacana também. Olha qual que é o que é dito. Por isso que é bom sempre ter mais de uma versão, sempre ter mais de um livro que dá para ir comparando e estudando. Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o seu ensino. O temor do Senhor. O que é temer a Deus? O que é temer ao Senhor? O temor a Deus não é ter medo de Deus. É obedecê-lo. Obediência, reverência. Deus se importa muito mais com a sua obediência do que você fazer o que você acha certo, o que parece certo. Se Deus fala para você fazer algo, o cumpra. Não tem por que a gente se manter fazendo o que Saul fazia. E olha como é que a gente faz as coisas que Saul fazia. Eu vou te mostrar um exemplo muito básico. Isso é muito comum na comunidade cristã em geral. Se a gente for ali para Êxodo, no capítulo 20, no versículo 8. Êxodo 20, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É o quarto mandamento. Daí a gente vai lá para Mateus. Mateus capítulo 12. Esse eu estou lembrando de cabeça. 12, verso... Opa, tem o capítulo 11. 12, verso 8, isso. Porque o Filho do Homem é Senhor do sábado. E a gente discorre todo o livro, todos os livros do Novo Testamento. A gente vê os apóstolos indo no sábado às sinagogas. Nós vemos Pedro falando que teve uma visão do dia do Senhor. Que na Bíblia, o dia do Senhor, sendo que Jesus se declara como o Senhor do sábado. A Bíblia, em inúmeros versos, eu não preciso nem ficar falando muito. Se eu pegar Êxodo 20, tem em Deuteronômio citação, em Isaías, falando que o sábado tem que ser deleitoso, um dia agradável, um dia bom. A gente pega Ezequiel falando que o sábado é um sinal entre Deus e o homem. Se a gente vai lá para Mateus, Deus fala que ele é o Senhor do sábado, que no sábado tem que fazer o bem, criticando o jeito que os judeus guardavam o sábado na época. Quando Jesus morre, as mulheres
embalsamam o corpo de Cristo, fecham o túmulo e vão para suas casas para cumprir o mandamento do Senhor. Quando Jesus morreu, olha que coisa, elas estavam indo cumprir o mandamento do Senhor, que nem está escrito na lei. Então, o sábado era para ser um dia deleitoso e que não foi mudado. Isso não tem, a Bíblia não pauta em nenhum momento. Essa alteração acontece a partir do século IV, quando Constantino se converte para a religião cristã. E a religião cristã passa de perseguida à igreja do império. E, de um modo para se afastar do judaísmo, eles alteram o sábado para o domingo e também para agradar o imperador, que era um adorador do Deus Sol. Por isso, o domingo. E isso se mantém e se perpetua até hoje. Não é bíblico. E se a gente for lá para o catecismo da Igreja Católica, eles falam assim, olha, o sábado é o sétimo dia, é o dia do Senhor. Contudo, nós, como instituição, a Igreja Católica alterou os dias para o domingo. Eles declaram isso. Dentro da sua doutrina, a Igreja Católica fala, olha, o sábado é o dia do Senhor, mas nós alteramos. Nós nos achamos provenientes disso. Eles são sinceros. Biblicamente não há pauta para isso. E se o Senhor chega e fala, olha, é para você guardar o sábado. Você fala, não, Senhor, mas olha, eu sei que o sábado é dia de guarda, eu já li na Bíblia que o sábado é dia de guarda, Senhor, mas se eu não trabalhar no sábado, eu não vou conseguir manter minha família. É tu que mantém sua família ou é Deus que mantém sua família? Quem que te provê tudo? Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Quando você cuida das coisas que são de Deus, Deus cuida das suas coisas. O que é essencial nunca Deus vai te faltar. Quem te mantém é Deus. Não é nobre cuidar da sua família? Com certeza, assim como Saul guardou as premissas da terra dos amalequitas. Era um ato nobre. Mas não era certo. Deus quer obediência. Deus não quer que você faça o que você acha melhor, ou que pareça melhor. Deus quer que você obedeça. Deus não quer que você saia fazendo aquilo, as coisas que parecem coisas boas. Porque se a gente olhar para o céu, na rebelião, quando Satanás se levanta contra a lei do Senhor. Satanás se levanta contra as premissas do Senhor. E quando você se levanta fazendo o que Deus não quer, não obedecendo, você está tendo uma atitude que Satanás teve. Você está fazendo coisas que Satanás faz. Você está agindo de forma satânica. Você não tem essa questão de mundo e igreja. Tem servir a Deus ou servir a Satanás. Então, ou você obedece a Deus e faz o que Deus está lhe pedindo, ou você é escravo e servo de Satanás. Queridos, a gente tem que se entregar a Deus, se humilhar e clamar perdão por Ele. E Jesus mesmo proclamou que se nós amamos a Ele, nós guardamos os seus mandamentos. Quando a gente vai para Apocalipse, no capítulo 12, olha aqui, Apocalipse capítulo 12, quando a gente olha quais são as características das pessoas no final dos tempos, meus queridos. Apocalipse capítulo 12, nós temos aqui no verso... Cadê? No verso 17, Apocalipse 12, 17, aqui ó. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs de pé sobre a areia do mar. Se a gente vai no Apocalipse 14, de mesmo modo, aqui... Só um momentinho. 14. Aqui. Apocalipse 14, no versículo 12, diz bem assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqui está a perseverança dos santos. E a Bíblia fala que os santos são as pessoas salvas. As pessoas salvas têm como princípio guardar os mandamentos de Deus e a fé em Jesus.
Ou seja, obedecer, servir ao Senhor, se entregar a Ele. Aqueles que obedecem ao Senhor e têm o testemunho de Jesus, aqueles que obedecem à lei que o Senhor nos deu, que não foi revogada, Cristo não a revogou. Ele deixa muito claro, não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim revogar, eu vim cumpri-las. Eu vim efetivá-las, eu vim corrigi-las. É isso que Cristo quis dizer, Ele não veio cancelar nada. E quando agimos de forma contrária ao que Cristo nos disse, nós fazemos os desejos de Satanás. Ou seja, nós estamos entregando a nossa vida a Satanás quando a gente desobedece ao Senhor. É isso que está acontecendo. Queridos, de coração, oro por vocês, para que vocês entendam e abram sua mente que a obediência ao Senhor é mais do que importante, ela é vital. Importa mais ao Senhor o fazer, obedecê-lo, do que achar fazer algo correto, do que achar que a atitude é boa. Quando você acha que para você se manter, você tem que trabalhar no sábado, você fala, Senhor, eu não acredito na sua capacidade de manter, eu não acredito no seu poder, eu não acredito na sua força, porque eu acho que a minha força é maior que a tua. Então por isso que eu não vou guardar o seu dia, porque eu não confio em você. Importa a Deus obedecê-lo, porque é Ele que cuida da gente, é Ele que nos mantém. E dias vão se aproximar onde vai ser privado esse dia de guarda. E a marca da besta irá se espalhar. O domingo será instituído como oficial por todos os países. E uma perseguição irá se iniciar. E se vocês quiserem saber mais sobre esse tema, mais para frente eu vou trabalhar o que o livro do Apocalipse trabalha sobre isso. Mas, queridos, é imprescindível que obedeçamos ao Senhor. Não podemos deixar de obedecer a Deus. É Ele quem nos mantém. Ele que cuida da gente, queridos. Ele nos ama, Ele sabe o que Ele quer pra gente. E não são coisas ruins, são coisas boas. Ele instituiu lá no Éden e descansou Deus no dia 7º, por isso o abençoou e o santificou esse dia. Lembra-te do dia de sábado para o santificar, porque 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra. E ele continua, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. E quando o Apocalipse fala, olha, adorai ao Senhor, o Criador, que fez os céus e a terra, é direcionado ao amor a Deus. Queridos, que cada um de nós possamos cada vez mais entregar ao Senhor, nos humilharmos aos pés de Cristo e falar, Senhor, mexa na minha vida e faça com que aceite a tua mensagem, faça que eu pare de fazer os meus desejos e que Deus possa cuidar de cada um de vocês. Vamos cantar um hino, louvar ao nosso Senhor e que possamos dia após dia entregarmos a nossa vida a Deus. Desafios deste meu viver, paro pra ouvir o que a voz de Deus quer me dizer. São tantas as pressões que tenho que enfrentar, mas bem acima delas sei que está meu Pai. Em qualquer tempo, qualquer hora, quero ser fiel.
Fechem seus olhos, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado pela misericórdia que o Senhor nos tem. Neste momento, Pai, as pessoas estão cientes que a obediência ao Senhor é o melhor ato que podemos fazer, é o melhor louvor e adoração que podemos ter. Então, Pai, por favor, que todos que estão ouvindo possam obedecer a Ti, possam seguir ao que o Senhor tem como preceito e que cuide, Pai, da vida de cada um. Porque sabemos, Pai, que quando colocamos a Ti e as Tuas coisas em primeiro em nossa vida, as demais coisas não têm importância porque o Senhor há de cuidá-las. É em nome de Jesus nós te clamamos, Pai, e pedimos. Pedimos pela Tua misericórdia, porque sabemos que o dia da Tua volta está próximo e que nenhum dos que estão ouvindo, nem mesmo eu que estou falando, nenhum de nós falte naquela linda e maravilhosa reunião celestial que todos teremos. É em nome de Jesus que nós te agradecemos e pedimos, Pai. Amém. Queridos, fiquem com Deus, tenham um ótimo dia e não deixem de obedecer a Deus, porque é isso que importa ao Senhor, obediência. Obediência. Rasguem seus corações a Deus e se entregue a Ele dia após dia. Até mais e um ótimo sábado.